Design patterns, ou padrões de design, são formas criadas para se resolver problemas que são recorrentes. Não são frameworks nem bibliotecas, mas um modo de escrever seu código para evitar certos problemas que podem aparecer ou que já aparecem. E por problema, entenda que não é necessariamente um problema de programação em si. Pode ser de organização de código, manutenção, legibilidade e várias outras coisas. Vamos ver nas próximas 2 aulas 4 padrões. Conversar sobre por que utilizar e como implementar eles. Vamos falar sobre os padrões de módulos, prototype, observer e singleton, que talvez sejam os padrões mais famosos aí no JavaScript, mas existem vários outros. Porém, com esses 4 aqui, já dá para você saber o que é um padrão, como ele funciona, por que existem eles, e você vê a diferença de não utilizar um padrão e utilizar um padrão. Falando primeiro então do padrão de módulos, é muito comum nos perdermos em código, seja por falta de organização ou porque ele escalonou e virou um arquivo com 1000, 2000 ou 5000 linhas de código, podendo acarretar numa manutenção mais difícil, código duplicado, nomeação de métodos e variáveis mais complicadas, que possam estar colidindo e outros problemas. Módulos têm como objetivo deixar o código separado em um arquivo diferente para ser utilizado em outros arquivos. Com isso, melhora a legibilidade e manutenibilidade do seu código, além de poder fazer encapsulamento e variáveis privadas que não devem ser expostas a outro arquivo que está utilizando esse módulo. Eu não vou demonstrar como escrever módulos, pois já temos uma aula sobre eles, aquela aula que a gente fez no Stack Blitz. Não mudaria nada, então nesse caso estamos falando apenas dos benefícios de se modularizar sua aplicação. Antigamente eram utilizadas ifs para fazer módulos, e talvez você até encontre esse padrão sendo utilizado por aí ainda, mas com o ES6 e com as classes isso ficou muito mais fácil. Então, se você for modularizar sua aplicação, a única coisa que você precisa se preocupar é quais arquivos criar e quais métodos colocar nesses arquivos. Por exemplo, você tem na sua aplicação criação de usuários, você não tem por que repetir esses métodos em vários arquivos. Então você pode só criar um arquivo usuários.js, alguma coisa assim, colocar nele tudo que for pertinente à criação de usuários, manutenção de usuários, como por exemplo atualização. Você vai receber uns dados e vai chamar um método HTTP para atualizar seu usuário. Tudo que for referente ao usuário você joga nesse arquivo, e nos outros arquivos que você está utilizando esses métodos de usuário, você importa ele e utiliza normalmente. Então esse foi o padrão de módulos, e agora vamos falar sobre o padrão de prototype ou protótipo. Ele resolve basicamente o mesmo problema do padrão de módulos, porém de uma forma diferente. A ideia é criar um esqueleto em um objeto e a partir dele instanciar ou criar novos objetos contendo o mesmo prototype. Aqui utilizaremos a herança do prototype, diferente da herança que é utilizada em classes. Eu vou demonstrar isso na prática então. Eu vou criar aqui um objeto chamado carro, que ele vai ser inicializado. Então aqui eu tenho um const carro, que vai ser aqui um objeto. Eu tenho aqui a tração do meu carro, que pode ser aqui, no nosso caso, vai um 4x4. E eu tenho aqui também o ligar, que vai ser ligar o carro. Então, return ligou. É só isso daqui que ele faz. Depois eu vou criar um carro a partir dele, que vai ser chamado meu carro, que eu vou criar utilizando o objeto create e passando o carro que eu criei. E eu consigo ter o mesmo prototype, ou seja, as mesmas propriedades, e ainda vou adicionar mais uma. Então eu vou criar aqui const meu carro, que vai receber aqui então object.create, passando aqui o meu carro, e aqui dentro vai ser um objeto com minhas propriedades descritoras, que eu vou ter só um dono aqui, que vai ter um value de Gabriel. Se eu der um console log, então, em ligar, console.log de meu carro.ligar, então eu tenho aqui tudo normalmente funcionando, tenho aqui ligou. Então você viu que ele funciona como uma herança, e o legal desse design pattern é ser utilizado quando é necessário inicializar esse objeto com valores vindo de algum lugar. Então, por exemplo, no seu banco, você tem lá um template, ou seja, os dados base para a criação de um usuário. Você pode buscar esses dados, inicializar o objeto, e a cada novo usuário você vai clonar então esse objeto utilizando o create para funcionar. Porque, por exemplo, você tem um template que eu digo, digamos que todo usuário vai ter que ter, além de, por exemplo, o nome,
algum documento, e-mail, alguma coisa que vai ser específico do usuário que está sendo criado, você pode ter, por exemplo, permissões. Cada usuário vai poder acessar diferentes telas do seu sistema. Então você já tem um array que está vindo ali com as permissões e você não precisa que o usuário mexa em nada. Você não precisa que o usuário descreva qual permissão ele pode ter ou não. Simplesmente vem esse array num objeto, você vai atribuir a um objeto base chamado usuário e depois, toda vez que você for criar um novo usuário, você vai passar o objeto create passando esse usuário que veio do seu banco. Isso facilita você na hora de criar novos usuários e de manter eles atualizados, manter eles tendo sempre o mesmo padrão. Outra coisa que isso me possibilita aqui, devido à herança do prototype se estender para os objetos, já que todo objeto é uma referência, então se em algum momento eu precisar criar uma nova propriedade ou método no objeto base para ser replicado para todos os outros, eu posso fazer isso sem problema. Eu vou colocar depois aqui carro ponto underline underline proto underline underline ponto desligar, vai receber aqui uma function que a única coisa que ele faz é return de desligou. Se agora eu precisar colocar aqui, além do ligar, um desligar, dessa forma aqui, se eu limpar e rodar, eu tenho o ligou e o desligou. Como a gente tem herança de protótipo, se alterar aqui no meio, durante a programação, durante o desenvolvimento ali, ou durante o uso do nosso usuário mesmo, se eu mudar ali, todos os objetos criados automaticamente já vão ter esse método aqui de desligar, ou o método que você criar. Então, dessa forma, temos também o padrão de prototypes.